E olha só, gente, agora nós vamos falar sobre o direito das mulheres, né, asseguradas aí por lei, né? E quem vai passar essas apresentações pra gente é a advogada Maísa Nodari, ela que tá aqui. Boa tarde. Boa tarde, Parabéns Mauro. pelo Dia da Mulher. Obrigada. E conta então pra gente, então, por que foi criado esse Dia Internacional das Mulheres? Pois é. Bom. Muita gente acha que isso é uma data comercial, né? E eu costumo dizer que é uma data política. O Dia Internacional das Mulheres, Mauro, ele foi reconhecido pela ONU lá na década de 70 e ele foi originado de um grande movimento que aconteceu na Rússia, em que quase 15 mil mulheres saíram às ruas em São Petersburgo, reivindicando melhores condições de trabalho e também o fim da Primeira Guerra Mundial. Esse movimento ficou conhecido como Paz e Pão, que inclusive gerou depois a Revolução Russa. Então foi um dia muito importante para a história mundial mesmo. E isso foi mais ou menos 1915, 1917. E aí só lá na década de 70, então a ONU reconheceu o Dia Internacional das Mulheres por conta desse momento histórico tão importante, né? Então hoje a gente fala que o Dia das Mulheres é um dia de reflexão para a gente pensar sobre tudo que as mulheres ainda precisam alcançar do ponto de vista de respeito, de dignidade, de igualdade e de oportunidades também, né? Tanto do ponto de vista social, econômico, profissional, em todos os aspectos. Então hoje é um dia de reflexão. Mas de lá para cá, né, Maísa, mudou bastante os direitos das mulheres, né? Principalmente na área trabalhista também. Vocês, mulheres, conseguiram bastante também direitos, né? Muitos, né? No Brasil, principalmente nos últimos anos, a gente vê grandes avanços em todas as áreas do direito. Na área trabalhista, a gente pode considerar o direito conquistado por muitas mulheres em relação a deixar os seus filhos na creche, que hoje é um direito previsto na Constituição, né, de amparo e de abrigamento dessas crianças para as mães poderem trabalhar, desde a licença maternidade, a possibilidade de dispensa para consultas de pré-natal, o direito o intervalo para amamentação do seu filho. Então, vários direitos na seara trabalhista foram conquistados, principalmente a visibilidade em relação a situações de assédio sexual, que infelizmente acontecem em muitas empresas, né? E também a gente tem visto que a mulher tem conseguido bastante espaço também na parte política também, né? Com o direito vem tentando ajudar essas mulheres a ocuparem seu espaço também, porque através dela estando na política, automaticamente vocês vão conseguindo mais espaço ali para as leis também, as dificuldades também das mulheres. Exatamente, né? Isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque muitas pautas femininas, elas precisam ser propostas por quem sente a dor, por quem está passando por essas situações difíceis. Então é muito importante que as mulheres se envolvam na política, né? Hoje em dia, nós, embora sejamos o maior número na população do país, a nossa representatividade política é mínima, né? Então é muito importante a lei criminalizando a violência política, essas situações de candidatura fraudulenta, só para cumprir cota, né? Então, cada vez mais isso vem ganhando reconhecimento da justiça para coibir essas situações mesmo e dar, de fato, mais oportunidades para as mulheres participarem. Até uma lei, a gente é importante falar agora, sobre a nova lei que é com relação às condições de realizar a laqueadura, né? Que foi uma grande conquista também, né? Grande conquista. Eu falo que é uma alegria, mas é uma tristeza ao mesmo tempo. É uma alegria porque, enfim, a conquista veio, mas é uma tristeza porque ela só veio agora, em 2023, né? Então, é a possibilidade de que mulheres possam fazer laqueadura sem ter autorização por escrito do seu marido. Ou seja, elas podem mandar no corpo delas, né? Que é muito importante. Mas o que muda isso também na prática, Maísa? Não é mais necessário, né, você pegar o termo de consentimento. Então, o médico, a partir do momento em que a mulher informa que ela quer fazer um procedimento de laqueadura, porque algumas mulheres, por exemplo, não podem usar anticoncepcional por questões hormonais ou por questões fisiológicas. E elas não querem ser mães ou elas não querem ter mais filhos se elas já forem. Então, até um tempo atrás, nós precisaríamos, se ela fosse casada ou tivesse uma união estável, de um documento escrito, expresso, de autorização do seu marido. Então, hoje em dia não precisa mais, é uma consulta médica e uma decisão que ela faz com um profissional que acompanha e só.
Isso é muito importante. Mas eu queria que você deixasse então uma mensagem para as mulheres aí buscarem seus direitos. A gente está falando hoje do Dia das Mulheres, mas elas têm direito o tempo todo. É isso que elas têm que entender também. As mulheres precisam entender, em primeiro momento, que elas são seres humanos. E em sendo seres humanos, elas são seres em si mesmas, não em seres que vivem em razão de outras pessoas. Doar-se, cuidar da família é desejável, né? Mas para todas as pessoas e não só para as mulheres. Então é muito importante que elas não aceitem violência, que elas não aceitem violação dos seus direitos, das suas liberdades e que sejam felizes da forma como elas quiserem ser felizes. Maísa, quero te agradecer. Obrigado por falar do direito das mulheres. E a Núbia está te esperando no café lá em cima. Eu já subo lá com vocês, Obrigada. tá bom? Gratidão, obrigado.